Abra sua Bíblia comigo, no livro do Apocalipse, capítulo 16, versículo 10. Derramou o quinto, está falando do anjo, a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. Os homens remordiam as suas línguas por causa da dor que sentiam. Que esta palavra abençoe os nossos corações. Vou pedir aos meus introdutores, por gentileza, tenham graça com o apóstolo. Vamos agora todos voltar ao lugar. Acabaram as reuniões lá atrás, é hora de ouvirmos o Espírito falar. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, a tua noiva está ataviada de branco. Não há manchas, não há rugas, não há defeitos. Uma noiva preciosíssima, a tua amada, a tua igreja, o teu povo. E esta é a hora de abrirmos o nosso coração para ouvirmos sensivelmente a voz de Deus, para ouvirmos o que o Espírito tem a dizer à igreja. Por isso, com humildade, nos curvamos diante desta palavra e nos tornamos sensíveis, não permitindo pensamentos humanos, lógica, não permitindo sentimentos carnais que lutem contra a palavra de Deus. Aquietamo-nos na tua presença e recebemos a semente da palavra, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, pastor Carlos. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosíssimos, aqueles que são o selo do meu apostolado, são cartas escritas pelo Deus vivente. Você que é parte da igreja, que é noiva de Jesus Cristo, meu amado, minha amada, meus filhinhos. Continuamos conhecendo por revelação os desígnios de Deus e o julgamento de Deus para os últimos tempos. Quero que você entenda que desde a caída de Lúcifer era inicialmente um anjo de luz que se rebelou nos céus. Ele tinha o grande privilégio de ser o dirigente dos louvores celestiais. Ele tinha a luz brilhando. A própria Bíblia identifica como um anjo de luz. Mas por causa da rebeldia, ele foi atirado nesta terra, e desde que ele caiu nesta terra, por isso a Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno, que ele construiu um reino de trevas, exatamente como Deus construiu e edificou nesta terra o reino de Deus. E claro que é um reino fraudulento, que quer competir com o reino de Deus. O reino das trevas quer competir com o reino de Deus. Mas o livro do Apocalipse mostra que o Senhor vai trazer juízo sobre esse reino de maldade, sobre o trono da besta, sobre o centro da autoridade de Satanás nesta terra.
Você se lembra como Paulo aos Efésios disse: olha, nossa luta não é contra carne nem sangue, a nossa luta é contra principados, é contra potestades, forças tenebrosas do mal. Então isso se chama o trono da besta. E se você quer confirmar comigo, por favor, venha me acompanhando, ou pelo telão ou na sua Bíblia, Apocalipse 3:2, que diz: a besta que vi, que era semelhante a leopardo, com os pés como do urso, boca como leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, neste trono de autoridade, identificamos Lúcifer, Satanás, o diabo, como o dragão pervertido, que tenta perverter as sociedades. Vemos um mundo pervertido aí fora, um mundo que jaz no maligno, e claro, este mundo que tem um trono de autoridade das trevas é o foco central da indignação de Deus, dos juízos de Deus. Vamos voltar lá. Diz que quando Deus derramou pelo anjo uma taça de julgamento, os homens, ou seja, aqueles que não têm Jesus, a semente da perdição, os filhos do mal, a semente da perdição, diz que essas pessoas remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Então, o inimigo, que é o acusador, que é o mentiroso, que é o enganador, usa o seu poder mentiroso para influenciar as pessoas. Influenciá-las de que modo? Levando-as a pecar. Esses são os desígnios do mal. Este é real, isto é verdadeiro. Veja você que lábios mentirosos são os instrumentos de Satanás. Acompanhe-me, por favor, no livro de Salmos, no capítulo 52, diz: amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Versículo 5, também Deus, essa língua fraudulenta, te destruirá para sempre. Há de arrebatar-te, arrancar da sua tenda e te extirpará da terra dos viventes. Então veja, o que o salmista profetizou no Salmo 52 tem a confirmação no livro do Apocalipse. Então diz que os homens remordiam a língua. Por quê? Assim como o evangelho é conhecido pela confissão, também o mal é conhecido pela confissão do mal. A grande arma de Satanás, meu amado, não é a droga, não é o álcool, não é o adultério. A grande arma de Satanás é a mentira, é o engano, que é manifestado pela boca das pessoas, servos dele nesta terra. Então, Salmo 140, ele disse: aguçam a língua como a serpente, sob os lábios tem veneno de áspide. Veja que existem nesta terra pessoas que a língua é como uma serpente, que debaixo dos lábios há veneno de áspide. Você está entendendo a profundidade? Quando um servo de Deus fala, ele fala de Jesus, ele dá testemunho da palavra, ele dá testemunho da sua salvação, ele transmite sal, palavras que têm sal, que têm o equilíbrio, que têm o valor, o sabor da vida com Deus. Mas quando Satanás fala, ele fala através de pessoas com a língua de serpente, com a língua de veneno. Então essas são as línguas que no livro do Apocalipse diz que se remordiam pela dor que estavam sentindo. Provérbios 17:4 diz: o malfazejo atenta para o lábio iníquo, e o mentiroso inclina os seus ouvidos para a língua maligna. Você inclina os seus ouvidos para a voz de Deus. Os filhos da perdição inclinam os seus ouvidos para a língua maligna. As ovelhas ouvem Jesus, os cabritos ouvem o diabo. Então nós estamos entendendo. E você agora, por favor, permita-me que eu leve este estudo até o final, para que você não deixe nenhum sentimento de lógica, nenhum pensamento humano dominar você nesta hora. Abra-se, por favor, à verdade, porque você está numa igreja reformada.
Você está numa igreja que conhece um pacto superior, de melhores e superiores promessas. Você tem olhos espirituais iluminados, você tem ouvidos de ouvir. Então, ouça, a pergunta que surge agora é: mas onde está nesta terra o trono da besta? De onde é que onde saem palavras que são como lábios iníquos, como veneno para a vida de um homem ou de uma mulher? De onde sai? Onde está este trono? Por favor, tenha paciência de me ouvir até o final. Todos os historiadores bíblicos, todos os reformistas, sempre apontaram que o trono da besta está na cidade de Roma. É Roma que receberá a grande carga de julgamento. Veja como é que no livro do Apocalipse 17:9 disse: aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada, são também 7 reis. Então, quem é esta mulher? Esta mulher é a igreja de Roma. E quem são estes 7 montes? Roma está cercada de 7 montanhas, de 7 montes, de 7 colinas. É Roma. E eu não tenho nenhuma dúvida de lhe transmitir esta verdade, porque eu já fui partícipe do sistema religioso de Roma. Já fui partícipe disto. Então veja como é que diz Apocalipse 17, 5-9. Diz a palavra do Senhor: na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério. Está falando de um sistema religioso, que era um mistério até então. Ele chamou Babilônia, a grande. E ele chama de Babilônia a grande, que é a mãe das meretrizes, das abominações da terra. Nós estamos desde o início explicando como é que a língua tem veneno, é como língua de serpente, é como instruções que vêm do trono da besta para levar as pessoas à perdição. E agora, João, naquele dia do Apocalipse, aquele dia de Patmos, ele tem esta visão e diz que ele viu um mistério. Esse mistério se chamava Babilônia. Ele disse: a grande, a mãe das meretrizes. E agora você tem que parar para observar uma coisa. Babilônia é Roma. Se você conhecer um pouco da história romana, você se impressiona tremendamente. Você vai conhecer como morreram milhares e milhares e milhares de pessoas. Muitos queimados vivos, muitos decapitados por um sistema babilônico, o sistema da besta, o sistema da mentira, do engano de Satanás. E diz que esse sistema Babilônia, a grande, está falando da grande Roma, o sistema religioso romano. E ele diz que ele é a mãe das meretrizes. Significa que o sistema que emana da besta, do trono, do dragão de Roma, é um sistema de meretrício. E vou lhe dizer uma coisa: eu pessoalmente não teria coragem de escrever este versículo. Porque quando se fala em meretrício, está se falando de quê? Prostituição. Então Deus está mandando um julgamento sobre um sistema que se prostitui em termos religiosos. E veja que ele diz mãe de meretrizes, que significa que existe Roma como a mãe, a Babilônia, a mãe meretriz, e diz que ela é mãe de meretrizes. Significa que existem hoje, eu vou lhe dizer sem temor de errar, milhares e milhares de lugares que tem uma placa na porta se identificando como igreja, mas lá dentro, na realidade, está a filha da grande meretriz. Olha, se você pensar um pouco, e eu penso que esta igreja é uma igreja de gente inteligente.
Se você olhar aqui para a realidade do nosso país, você encontra lugares que se dizem igreja, mas que não passam de um meretrício espiritual. E esta palavra, volto a dizer, é pesada. Mas foi Deus quem identificou o meretrício, a prostituição com as coisas religiosas. Versículo número 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos. Olha aí. Você tem ideia de quantas pessoas Roma mandou matar? Quantas pessoas foram queimadas? Quantos santos? As cruzadas sanguinárias dos papas. Então ele disse, eu vi a mulher, que é Roma, embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Está dizendo João, quando ele teve a revelação do Apocalipse. O anjo, porém, me disse, olha João, por que tu te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem 7 cabeças e 10 chifres que leva a mulher. A besta que viste, era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Amado, ouça e reflita, por gentileza. Graças a Deus que o nosso nome estava escrito no livro da vida. E por isso você não adora a besta. E por isso Roma não foi suficiente para você, o espiritismo não podia te prender, o ocultismo não podia te prender, qualquer religião seria fragilizar a sua vida. Você é um adorador de Jesus Cristo. O teu nome está inscrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Então diz que os adoradores da besta, aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida, pastor, mas Deus não está escrevendo hoje, por exemplo, não. Se você está aqui é porque o teu nome já estava lá. Deus não está fazendo nada novo. O que Deus está fazendo é manifestando os desígnios que Ele já soberanamente determinou. Então isso é importante, porque no versículo de número 9 disse, aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são os 7 montes, nos quais a mulher, a igreja romana, está sentada, e os 7 reis. Então, eu entendo, amado, que em Roma, e se você estuda a história bíblica e vai lá desde a fundação de Roma pelo rei Constantino, o imperador, você percebe que em Roma se instalou o centro do reino da besta. As trevas que são emanadas de Roma não são naturais, são desnaturais. Cada símbolo, cada figura em Roma, tudo tem a ver com adorações ocultistas. Como se chama que tem na praça de Roma? O aprisco? Obelisco. Você sabe que aquilo tem a ver com o falo do homem, aquilo é um símbolo da adoração ao sexo. Aquele inocente colar que o padre usa, aquilo ali é símbolo da adoração da lua. Toda a simbologia de Roma está debaixo de um espectro de idolatria. São trevas espirituais, são doutrinas falsas, são heresias. E eu vou lhe dizer agora, porque você está no lugar de reflexão, de estudo. Você não veio aqui para se entreter, você veio aqui para ser pastoreado pelo Espírito Santo. Então ouça, foram essas doutrinas dessa mãe das meretrizes, doutrinas hereges do catolicismo, que provocaram o grande cisma da igreja em 1517. Um padre agostiniano, de nome Martinho Lutero, e graças a Deus que pela vida e instrumentalidade dele, hoje nós somos uma igreja reformada. Ele criou e provocou
a grande reforma protestante. Ele começou a perceber os desvios de conduta moral pela maioria do clero. E se você é uma pessoa que estuda e se interessa pelas coisas espirituais, você sabe que luta até hoje. O novo Papa Francisco vem tendo com estas heresias dentro da igreja. O Papa, na primeira reunião que teve com os seus cardeais, ele disse: vocês são doentes, vocês têm Alzheimer de Deus, vocês se esqueceram quem é Deus, vocês vivem numa opulência. Então, dentro da igreja romana, nascem os Opus Dei, os Illuminatis, os Templários. Tudo isso, amado, é o diabo agindo através da instrumentalidade de um meretrício espiritual. Então, Martinho Lutero começou a identificar que o culto aos santos, o culto às relíquias, a veneração de imagens, a veneração de objetos que eram tidos e são tidos como milagrosos, que eram vendidos pela igreja, que queriam oferecer graça e perdão por dinheiro, Martinho Lutero diz: não, isso tudo está errado. Então ele começou a mergulhar e a comparar, por uma revelação do Espírito Santo, a mesma revelação que eu e o senhor e a senhora estamos tendo com olhos iluminados. Martinho Lutero, na sua catedral de Wittenberg, na Alemanha, ele identifica 95 teses, e ele disse: não existe purgatório, não existem penitências, indulgências, adoração de relíquias. Então, tudo isto você tem que saber, porque eu vim de lá, muitos dos irmãos que estão aqui foram também prisioneiros da besta, da meretriz de Roma. Mas como éramos ovelhas, Deus nos atraiu à sua casa. Se existe alguém aqui dentro deste santuário que era fiel ao sistema romano, eu era. Desde a confissão auricular, que mais tarde eu lhe falo sobre isto em outro culto, eu era um fiel comprometido com Roma. E a primeira coisa que eu aprendi no catecismo foi a respeito de purgatório. Eu preciso lhe explicar isso, porque eu sou um teólogo reformista. Eu não sou um evangelista tradicional. Deus tem feito uma obra tremenda através da minha mente e o meu coração, para que eu possa ser uma voz que diz: este é o caminho. Para que você não seja nunca mais enganado, para que você viva vitoriosamente. Então, que doutrina é esta? Chamada doutrina do purgatório. Então, o que diz Roma? Que entre o céu e o inferno existe um estado intermediário chamado purgatório. E ali, as pessoas que morreram sem estarem aptas para irem para o céu são colocados. E que através da influência de vivos, os mortos são transformados através de rezas, através de missas, através de esmolas, através de ritos e através de pagar preços. Então, o que se faz numa missa quando se pede em favor dos mortos? A missa diz que o padre tem o poder de fazer a clemência divina sobre os defuntos. E que as almas do defunto, que estão nesse estado intermediário, no purgatório, recebem a piedade e o perdão definitivo de Deus. Isso se junta, você sabe, aos dias de finados. Ainda agora, recentemente, você sabe, às vezes as pessoas brigam tanto umas com as outras, e maridos que não são capazes de ofertar uma flor sequer, imagina outras coisas, mas que depois, no dia dos finados, vão e oferecem ramos de flores, e sabe, vivem a vida toda guerreando, depois vão chorar em cima de um túmulo. Vamos aprender isto, amado, que o dia dos finados, a oração pelos mortos,
isto tudo são doutrinas malignas. Por que eu digo isto? Baseado na Reforma e na Bíblia. Olha como é que Jesus disse em Hebreus 9:27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez. E quando morrem, imediatamente veio o juízo. Morreu com Jesus, vida eterna, seio de Abraão, paraíso. Morreu sem Jesus, Sheol, inferno, lago de enxofre. Uma pessoa que é colocada no lago de enxofre, através de uma oração de um vivo, ela pode, como morta, sair de lá e ir para o paraíso? Não. Isso é uma heresia. Então, não existem estágios de purificação para o pecado. O Papa disse, a forma de doutrina desse lugar, diz que tem poder para perdoar e reduzir os sofrimentos que estão no purgatório. Isto é semelhante ao espiritismo kardecista, que diz que as almas são aperfeiçoadas com o passar do tempo. É absolutamente irreal, não é bíblico, não é de Deus, não existe. Amado, ouça uma coisa. O dia em que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, toda a condenação que estava sobre a sua vida desapareceu. Paulo explicou isto em Romanos, olha lá. Agora, pois, nenhuma, diga com fé, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, pastor, e quando dizem que o inferno está cheio de crentes? É mentira. Por que um crente nunca iria para o inferno? Porque o crente não está mais debaixo de condenação. O teu julgamento e o meu julgamento já foi feito na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Ele carregou sobre si os nossos pecados e os encravou aonde? Na cruz do Calvário. Para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Então, eu não tenho nenhuma dúvida em lhe dizer que só Jesus Cristo pode perdoar pecados, mais ninguém. João 3,18 diz isso. Quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quer dizer que se eu creio, a justiça de Deus me é imputado, o perdão de Deus me é imputado, o sangue de Jesus me lava, e nada mais pode transformar. Esta lavagem não perde o seu efeito, este perdão não perde o seu efeito, esta justificação é para sempre. Então, o salvo entra direto no paraíso. Lucas 23:43. Jesus lhe respondeu, ele estava agonizando entre dois salteadores. O salteador da esquerda julgava e acusava Jesus, o salteador da direita, o ladrão penitente, dizia: não, mas como é que você fala assim? Ele é Deus. E Jesus disse a este, quando o salteador penitente disse: Senhor, lembra-te de mim, por favor, quando entrares no paraíso. E Jesus disse: em verdade te digo que hoje, morreu hoje em Cristo, hoje está no paraíso comigo, disse Jesus. Então isso é maravilhoso. Então não há um estado intermediário que a alma está lá e aqui os vivos influenciam os mortos. Não existe aqui. O perdão de Jesus é pleno, é o único que pode perdoar pecados. O que diz Isaías 1,18? Vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor. Agora pense comigo nesta realidade que para mim é algo tão profundo, tão intenso, que eu tenho que dizer: Abba, Pai. Olha só, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão em lã. Mas tornarão aonde? Aqui nessa terra.
morre com os pecados como escarlata ou carmesim, não é uma oração, uma missa ou pagamento de alguma coisa que vai tirá-lo dessa situação. Romanos 3, 23 a 24. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, não tem que pagar. Não tem que pagar missa, não tem que pagar a alma pela alma do purgatório, gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em quem? Em Buda, Maomé, Confúcio, Shirvá. Algum Deus desta terra pode dar redenção? Não. Então vamos ler juntos, com fé, com alegria, todo mundo aí ativo, ninguém dorme agora. Diga comigo: sendo justificados por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Diga: eu sou redimido, eu sou perdoado, eu fui lavado, eu estou justificado, eu sou sábio, eu sou santificado. E dê-lhe um lindo louvor com palmas fortes, amado. Fortes, você pode, dê glória a Deus. Só há dois destinos após a morte: ou céu ou inferno. Não há outro destino. A palavra purgatório não está na Bíblia. Foi uma criação da meretriz, do sistema religioso. Então veja o que disse Mateus 25, 46. Irão estes para o castigo eterno. Está falando dos filhos do diabo, dos injustos, dos perversos. Porém, os justos, diga: eu sou justo. E você é justo porque ele te justificou. Os justos para a vida, e para o castigo quem vai? O injusto, o filho da perdição. Então João 5,24 foi mais fundo. Ele diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, você está ouvindo a palavra? E crê naquele que me enviou, você está crendo? Tem a vida eterna, não entra em juízo, não vai para o purgatório, mas passou da morte para a... Diga comigo: mas passou da morte para a vida. Diga outra vez: mas passou da morte para a vida. Glória a Deus. Ah, papai. Então Martinho Lutero, há 500 anos, ele foi capaz de entender isto por revelação e disse: o purgatório é um engodo do diabo para desacreditar a palavra que somente os méritos de Cristo libertam a alma. Nós estamos falando desde o início do reino das trevas. Então, o diabo criou um engodo para que a verdade não prevalecesse e os méritos de Cristo fossem anulados. Ele criou o purgatório. Você sabe, quem estuda os reformistas e os reformadores, por exemplo, Zwinglio disse: as escrituras nada sabem de um purgatório após a vida. Isso foi um reformador que disse: não há nada nas escrituras que falem de um purgatório após a vida. E João Calvino, que foi o continuador da obra de Martinho Lutero, um suíço, ele disse nas suas Institutas: precisamos de gritar que o purgatório é uma perniciosa invenção de Satanás, pois destrói o valor da cruz de Cristo e dissipa a fé. Que profundo, que autêntico, que verdadeiro. E ele disse: é uma superstição que só fascina as mentes mais simples e incautas. Então, você veja que tentar destruir o valor da cruz é dar valor ao diabo, amado. A cruz foi o lugar em que minha vida e sua vida foram consumados no seu perdão eterno. Aquele sangue derramado lá
naquele lugar, naquele monte que tinha o aspecto de uma caveira, o Monte Gólgota, ninguém pode tirar o valor da cruz. Não há nada nesta terra que possa substituir Jesus. Então, amado, nada pode tirar os méritos e o crédito do sacrifício, da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Ainda nos historiadores, a confissão de La Rochelle, uma confissão francesa, falou sobre o purgatório dizendo, é um erro de onde vem. Então, dessa doutrina do purgatório vêm outros erros. Por exemplo, votos monásticos. Você sabe uma pessoa que se enclausura, diz que está fazendo isto para Deus, então se enclausura no monastério e fica lá aprisionado a vida toda, dizendo, nós estamos aqui em oração, rezando dia e noite, nós somos as carmelitas descalças. Isto é uma heresia. Deus não quer um filho dele enclausurado. Nosso lugar é neste mundo, para que preguemos a palavra a este mundo, amado. Enclausurado não resolve nada. O problema é que vai ficar sem apanhar sol, não tem vitamina D, vai ter um infarto miocárdio rápido. Então, do erro do purgatório vem votos monásticos, peregrinações. Você sabe essas peregrinações, São Tiago de Compostela, peregrinações de Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, isso tudo advém do erro do purgatório. A proibição do casamento. Você sabe que isso tudo é um engodo, um elo atrás de outro. Olha, Deus quando criou o homem e depois criou a mulher, ele disse, vocês agora vão se casar, vão se unir, deixa o pai, deixa a mãe, vão se unir, tornem-se os dois uma só carne, multipliquem-se, façam a sua fecundidade através de filhos. Como Deus aprovaria o celibato? Pastor, então por que foi instituído o celibato? Duas razões. A primeira é que a igreja diz que, no livro do Apocalipse, fala que quem se contamina com mulheres, e eles acham que a contaminação da mulher é a mulher física, a mulher. E essa mulher que contamina são as religiões filhas da meretriz, não tem nada a ver com a mulher que Deus deu a cada homem. Essa é a primeira. Segundo, é que os primeiros papas e os primeiros bispos e padres eram casados. E todas as vezes que um padre, um papa, um bispo morria, o patrimônio da paróquia era dividido entre a esposa e os filhos. Então a igreja começou a enfraquecer e veio um papa e disse, a partir de hoje celibato, ninguém casa. Amado, é a coisa mais irreal, frustrante, indigno. Quando a Bíblia diz que quem aspira ao episcopado tem que ser marido de uma mulher, quem aspira a trabalhar na obra de Deus tem que ser casado, uma mulher, ter os seus filhos debaixo da sua liderança e submissão. Então Deus jamais concorda com o celibato, jamais. E eu vou lhe dizer com temor e tremor, você sabe uma das coisas que mais ofende a Deus, chama-se pedofilia. Você sabe onde é que está o centro da pedofilia? Em muitos lugares romanos. Isto veio a público. Isso veio a público. A igreja de Roma teve que indenizar milhões e milhões de dólares a pessoas que eram vítimas da pedofilia de padres. Então, se Deus criou o homem para ter uma mulher e ter filhos, e mandou procriar e ser fecundos, como é que uma pessoa pode fazer um voto e dizer, não, eu não vou me contaminar com uma mulher para ser puro diante de Deus? Eu não sei onde é que está a falta de pureza quando Deus mandou a pessoa casar-se. Então são os votos, são as peregrinações, é o celibato, é a observação de dias, é a confissão auricular, são as indulgências. Tudo isso eu vou lhe explicar culto a culto. Agora você me pergunta, mas apóstolo, quais as bênçãos que os fiéis recebem de Cristo na hora da morte? Imediatamente,
Quando o coração atinge as 2 bilhões de batidas, que é a média, e para o último suspiro e começa a primeira respiração espiritual, a Bíblia diz que nesse momento entra na glória de Deus, os corpos descansam na sepultura até a ressurreição e o espírito passa a gozar das virtudes do reino eternamente. Então eu vou lhe dizer, meu amado, com toda a vénia, mas com toda a autoridade apostólica e profética, purgatório é fantasioso, é blasfemo, é um embuste que tem enganado o mundo. Para mim, o purgatório já é esta terra, amado. É aqui que se faz e é aqui que se paga. É aqui que se confessa e é aqui que se recebe. Ou você recebe de Deus todo o pacote da graça de Deus aqui, e você então tem o destino e a sua vida eterna garantida, ou não é após a morte que vivos influenciam os mortos. Então nós vamos ter que trabalhar aqui nas penitências, nas indulgências, nas relíquias, mas eu queria que você terminasse este culto absolutamente em paz e seguro de que eu lhe ensinei o que há de mais profundo na reforma protestante. Então eu termino com 3 passagens bíblicas e vamos à ceia do Senhor. 1 de Timóteo 2,5. Perfeita esta passagem, irretocável, um quadro de Deus. Ele disse: porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Cristo Jesus, homem, no seu ministério de filho. Portanto, não há 2 mediadores. Eu não posso mediar por outra pessoa. Salvação é individual. E eu vou dizer-lhe, amado, não saia desse lugar. Se eventualmente você ainda não teve um reencontro com o seu Pai, com o Criador, não saia esta noite sem o confessar como Jesus, o Senhor. Porque a Bíblia diz que é com o coração que se crê, com a boca que se confessa que Jesus Cristo é o Senhor, e é salva a pessoa. Não saia daqui sem no seu lugar você ter um ato de reconciliação, de penitência e dizer: Senhor, eu reconheço que sou um pecador, eu preciso de um Salvador, Tu és o meu mediador, Tu és o meu Senhor, porque há um só Deus, amado. Vamos para o segundo, João 1:29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que pelo batismo nas águas, o sacrifício, a vigília e o jejum tira o pecado do mundo, e o purgatório ajuda. Então vamos olhar a Bíblia, amado. O foco da nossa vida é a Bíblia, palavra de Deus, Bíblia Sagrada. O que João Batista diz? Eis o Cordeiro de Deus que... Mas diga com fé, moço, moça de Deus, mulher de Deus, homem de Deus, diga: tira o pecado do mundo. Então a minha pergunta é: tirou ou não tirou da sua vida? Você não tem condenação, você é uma nova criatura. Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. E agora a derradeira, a última mensagem, 1 João 1,7. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E agora vem efetivamente o que você precisa de saber. E o sangue de Jesus, o sangue de Jesus, diga: o sangue de Jesus. Amado, eu temo e tremo. E olha que não é Parkinson, eu temo e tremo, porque o sangue de Jesus nos purifica de alguns pecados, outros não, outros você tem que pagar no purgatório. Então vamos reagir, gente, vai todo mundo enérgico, vamos, Aníbal, vamos lá, todo mundo enérgico. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o... Você está purificado, você é salvo, você é redimido, você é justo, você é sábio, você é santificado pelos méritos da cruz
e pela obra de Jesus e o sangue derramado naquela cruz. E se você crê, dê o maior amém da sua vida. Yes! E ao seu nome, diga: é pelo sangue de Jesus, é pela obra da cruz, é pela graça de Deus e é pela fé em Jesus Cristo que eu digo esta noite: eu sou salvo. Está firme no seu coração? Eu vou contar 3, você dá um glória a Deus, tem que subir esse teto aí, vai. Encha o ar, segura o diafragma, 1, 2, 3 e... Isto chegou a Deus, amado. Isto chegou a Deus. Dê-lhe um aplauso, dê-lhe um aplauso. Aleluia. Curva a sua cabeça, Senhor Jesus. Enquanto os nossos ministros preparam a ceia do Senhor, eu agora quero regar esta semente que foi semeada no coração das tuas ovelhinhas. Mas acima de tudo eu quero te pedir, Senhor, que tu confirmes esta palavra. Que ninguém saia daqui esta noite com qualquer dúvida. A nossa mente é a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Estamos aqui, ó Deus, checando coisas espirituais, conferindo coisas espirituais com os espirituais. E neste momento, Pai, seja ativada na mente de todos estas verdades. Seja ativada na tua mente, a mente de Cristo. Não temas, Deus é contigo, eternamente contigo. Mais que a neve. Cante, igreja, cante. Mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu sou. Vamos cantar outra vez o refrão. Alvo mais que a neve,
pelo sangue de Jesus Cristo. Mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu sou. Segunda estrofe, temos aí. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza. Eis nessas chagas pureza. Para o mais torpe pecador, para o maior pecador, sois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos tornou Senhor. Agora o refrão, igreja, cante com alegria. O mais que a neve. Você está profetizando o que aconteceu na sua vida. Éramos como o carmesim, como a escarlata, mas Deus nos purificou neste sangue lavados, mais alvo que a neve eu sou. Sou eu que comando aqui também. Agora só a igreja, diga. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim nesse sangue, Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve. Eu sou, eu sou. Que momento íntimo com Deus. Nós cremos na presença real de Deus quando celebramos a ceia com pão e vinho. E este é um momento muito importante para a nossa fé. É o momento do milagre, porque o corpo e as chagas de Jesus, o seu sacrifício, diz que por suas chagas fomos sarados. Eu creio, amado, que depois de abençoarmos o pão, quando estivermos comendo, chover fé, não haverá nenhuma doença que resistirá ao poder das chagas de Cristo. O castigo que nos traz a paz foi sobre ele. Nós somos livres. E agora você vai ver manifestado no seu corpo o que a fé manifesta neste momento. O Senhor Jesus Cristo, tendo tomado o pão em suas mãos, o abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo. Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim.
Digno é o Senhor. Aleluia. O Senhor, tendo tomado o pão em suas mãos, Ele abençoou e disse: este é o meu corpo. Nós não estamos apenas diante de um pedaço de pão, um pão sem fermento, um pão asmo. Nós estamos diante da fé. O milagre se manifestará através da cura na hora em que você comer com o uso da sua fé. Eu abençoo o pão e eu declaro agora que pelas chagas de Cristo já fomos sarados. Comamos todos e recebamos todos o milagre em nosso corpo, em nome de Jesus. Tenha fé, isto vai acontecer. Coma com fé em nome de Jesus até que Ele volte. Amém. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em De igual modo, o Senhor, tendo tomado o cálice em suas mãos, o abençoou. E Ele disse: este é o cálice da nova aliança. O Senhor estava mostrando ali que a igreja de Jesus não tem mais nenhum compromisso com a velha aliança, com Moisés, com sacrifícios, com abluções, com preços a pagar, com maldição. Ele estava dizendo ali que a nova aliança era a resposta de Deus para os gentios. Por isso, a nova aliança e o cálice nos confirmam que fomos purificados dos nossos pecados. Jesus disse a Paulo: Paulo, diga ao povo que se lembre, em memória de mim, até que eu volte. Então, em memória de Jesus, eu abençoo o cálice que temos em mãos. E eu declaro que a nova aliança tem efeitos eternos na nossa vida. E que por este sangue derramado, nós somos salvos eternamente. Eu abençoo e digo: bebamos todos, até que Ele volte, em nome de Jesus. Amém, Senhor. pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo me vencer, Cordeiro de Deus morreu.
ressuscitou. Aleluia. Amém. Aleluia. Graças a Deus, graças a Deus. Vamos dar um aplauso ao Senhor. A Bíblia diz: batam palmas todos os povos. A Ele, somente ao Senhor Jesus Cristo, toda a honra, louvores e glória. Estamos terminando o nosso dia de ceia, o nosso dia de santificação e de consagração a Deus. E eu louvo ao Senhor por você amar a Jesus, você ter aprendido a buscar o reino em primeiro lugar, amar esta igreja, amar este apostolado, e eu louvo a Deus. E eu digo, amado, este mês, nestes 57 dias, começando do dia de hoje, você vai ver o extraordinário, o sobrenatural, o mover de Deus. Obrigado por você amar a Deus, amar o apostolado, amar a igreja. Profetizo uma semana poderosa e um mês de grande abundância, em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé. A bispa Primaz vai dar a bênção final, e antes de você sair, abraça algumas pessoas da igreja, se possível 7, o número da perfeição, em nome de Jesus. Glórias ao Senhor. Levante as suas mãos em gratidão a Deus. Obrigada, Pai, por mais esses momentos em Tua casa, Senhor, onde nós podemos, Senhor, ver e ouvir do Teu poder majestoso, Pai. Senhor, dá ordens agora aos Teus anjos que nos levem em paz. Senhor, livra-nos de todos os males, torna-nos invisíveis, Senhor, para o mal, porque nós cremos na Tua proteção absoluta. Saímos daqui certos que Tu irás nos surpreender nesse mês de novembro com grandes coisas, Senhor, com grandes conquistas, Senhor, em nome de Jesus. Saia daqui feliz, porque você foi escolhida por Deus para ser uma ovelha bendita. Graça e paz, um mês de abundância. Amém.